Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do TronoCast Podcast. Eu aqui, Ricardo Barbie, nesta mesa linda do nosso estúdio, do lado de Ivan Lopes, o pai mais fresco do time. Parabéns, Ivan. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez estamos aqui, né? Hoje, tu até me dispensou antes, que eu queria... Quase que o João não deixou eu vir, cara. Então, o João quase que... Ele me olhou, e aí só ele me olhou e eu já não quis vir mais. Mas eu vim igual. Pra quem não te conhece, Ivan, quantos dias tem o João? 3. 3 dias, gente. 3 dias. Na verdade, ele tá aqui fugindo, né? Deixou a Jéssica, a esposa dele lá com o João, cuidar um pouquinho, vem pra cá pra ele ver se dá uma respirada. Mentira, gente. Ele tava em casa lá, louco pra pegar o filho. Obrigado, Ivan. Babando um pouquinho. Pela tua presença. Mas, Ivan, estamos aqui numa mesa. O assunto é paternidade aqui. Ou maternidade, né? Depende do sexo aqui, do gênero só. Então, aqui na mesa com 2 amigos, que inclusive um deles, o pai aqui, você já viu aí, obviamente, na nossa chamada, né? O Guilherme Vanca, que o Vanca, né, Guilherme? Se fala Vanca, não é um Anca, porque tu não é a fábrica de chocolate, a maravilhosa, fantástica fábrica de chocolate, né? Eu não ia poder deixar essa daí passar, mas eu sou obrigado. Guilherme Vanca, obrigado, cara, pela presença de estar aqui. Carol também, Vanca. Obrigado, é uma honra pra gente você estar aqui. Amém. O TronoCast é um lugar de a gente ouvir testemunhos de pessoas de Deus que amam o Senhor e principalmente que querem mostrar aquilo que Deus faz nas nossas vidas, né? Amém. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigado pelo espaço, por estar podendo dar abertura pra gente, estar podendo contar um pouco da nossa história, né? Uhum. De como que é a nossa vida, como que a gente se conheceu e essa promessa que tá na barriga da Carol ali. É muito, muito gratificante esse momento e compartilhar essa mesa com vocês aí. Mas, Guilherme, vamos começar pelas damas? Pode ser? Pelas ladies? Claro, com certeza. O Guilherme tá aqui com o chapeuzinho legendário. Mas aqui. primeiro a gente tem que honrar as pessoas que estão aqui, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pra você, só pra quem não sabe. Aí, pra você que já subiu uma montanha como legendário, sabe qual é o significado disso aqui, sabe como isso aqui é importante. Isso aqui é uma honra que a gente faz um ao outro, né? Obrigado, Guilherme. Me sinto honrado por você. Tamo junto, Aú. Obrigado, Guilherme. Mas, Carol, quem é a Carol? Pra quem não te conhece, conta um pouquinho da sua história, Carol. Quem é você? De onde é que você veio? Então, meu nome é Carol, né? Meu nome é Carolina, na verdade, né? Eu vim de Lages, né? Eu sou daqui, não sou manezinha, sou serrana, né? Vim de uma família de berço cristão, né? Os meus pais são pastores da Igreja Quadrangular em Lages. Né? Então, eu nasci em Lages, me criei lá, minha família toda é de lá, praticamente, a família toda é evangélica, tios, avós, né? Meus avós, eles foram desde... acho que minha mãe tinha 12 anos, a idade da nossa filha hoje, que a minha mãe se converteu. Eu brinco com ela, mãe, foi na época da tenda, né? Porque realmente era a época da tenda lá, né? Que ela se converteu e tal. Então, ali começou, a minha vida veio já desde pequenininha, nessa correria da igreja, né? Eu tenho um irmão, né? Meu irmão também é pastor, em Otacílio Costa, da Quadrangular. Então, tenho 33 anos hoje, né? Estamos aí na vida, mas foi bem uma história assim, bem, como é que eu posso te explicar? Ser filha de pastor não é fácil, né? Não é. Não é muito fácil. Tá sempre no pedestal, todo mundo acha que você não pode errar nunca. Você é um super-herói. Você vê como é que é. Eu não sou filho de pastor, mas sou amigo de filhos de pastores ou de pastores há muitos anos. Sim. Não é fácil, não é fácil. A gente era sempre muito apontado, né? A gente sempre tem que dar muito exemplo, né? Você sempre tem que estar... porque é a filha do pastor ou o filho do pastor. É bem complicado, né? Então, meus pais, eles começaram como obreiros primeiramente na sede, né? Então, eu nasci congregando a sede ali e tal. Então, era só, pelo menos, era só a filha do obreiro, filha, né? Bem tranquilo, não era muito aparente, né? A filha do pastor. Mas daí, quando eu completei meus de 14 para 15 anos, eles assumiram uma igreja, né? Então, a gente foi para uma outra igreja, eles assumiram. Então, dali, realmente, começou a vida de... Bem na tua adolescência. Bem na adolescência. A vida do pastor, a filha do pastor, né? Não era fácil, eu ajudava eles muito na igreja. Muito. Eu dançava, eu cantava com eles, tudo, né? Então, sempre estava presente ali com eles. Sempre fui uma menina, assim... Como é que eu posso te explicar? De um temperamento muito genioso, assim, muito forte, sabe? Sempre estava querendo saber muito do que acontecia, ir atrás das verdades e tal.
tadinho, eu falo pra eles, eles passaram uma barra comigo, coitados. Eu tenho, assim, meu testemunho, olha, é bem complexo, assim, sabe? Às vezes eu falo pra minha filha, a mãe passou por muita coisa, né? A mãe fez muita coisa, então a mãe não quer que tu passe por isso. Então, meus pais, assim, passaram comigo uma barra, eu enfrentava eles mesmo, eu não dava de frente mesmo, sabe? E eu não queria saber, porque a minha vida inteira foi igreja, né? Minha vida inteira foi aquela coisa, e eu queria saber como é que era o outro lado. Eu queria entender como é que era o outro lado. Então, por eles não me soltarem, eu fazia o escondido, né? Então, tem aquela famosa, apertou, eles fazem escondido, né? Sim. Então, eu acabava fazendo escondido as coisas. Então, tadinhos, eu decepcionava eles muito, assim, né? Muito, muito, muito. Então, teve um tempo na minha vida ali que passei essa barra com eles, né? De eu não queria mais estar na igreja, eu tava igual Raimundo, pé no mundo, pé na igreja, né? Tava naquela pé no mundo, né? Então, eu ficava nessa coisa, assim. Meu irmão, ele sempre foi muito corretinho, irmão mais velho, sempre, né, ali e tal, e eu não, brincava ainda da família, eu era a ovelha negra da família ainda, né, porque eu era a pá virada do negócio. Então, chegou perto dos meus 18 ali, eu tinha um outro relacionamento com outro, bem, coisa de adolescente, bobinho, assim, e aí eu tinha recém terminado, e a minha mãe falou pra mim assim, filha, vai vir ou 2 mulheres ou 2 homens dormir aqui na nossa casa. E aí você e teu irmão vão precisar sair de casa. Eu falei, então tá bom, fechou. Vou pra casa da amiga, vou fazer festa, que é o que eu queria naquela época. Minha vida tava focada, tipo, querer fazer festa, ir pra balada e fazer as coisas erradas, né? E aí eu falei, fechou. Aí no sábado ela me ligou, filha, tu precisa voltar a me ajudar, porque a mãe não passou muito bem e eu preciso fazer café pras pessoas, pras visitas que estão aqui em casa. E eu falei, então tá bom. Então, tô indo aí, vou aí e tal. Ajudei ela, fiz tudo que tinha que fazer. E eu lembro que eu entrei no meu quarto não tinha nada, assim, tipo, zero. Eu entrei no quarto do meu irmão, juro pra ti, que tinha uma cama toda bagunçada, toda revirada, e uma cama, assim, ó, lisinha, assim, toda arrumadinha, a mala toda perfeita. Eu falei, meu Deus, é bem, bem diferente um do outro, né? Totalmente ao contrário um do outro ali. Uhum. E aí, na época, a gente é velho, né? No sentido de tecnologia. Eu fui pro MSN. Vou curtir minha vida ali. Tô lá no MSN. Minha mãe falou, a visita chegou. E eu fui ver quem que era a visita. Uhum. Tava aqui a visita. A visita bagunceira ou a visita organizada? A visita era organizada. A mala organizada e a cama organizada era dele. E aí, eu peguei e falei pra minha mãe assim, mãe, é o Guilherme? A minha mãe falou assim, então, onde é que você conhece o Guilherme? Eu falei, ele é amigo do meu primo, assim, do Rafa, tal. Até falando isso, beijo, Rafa, meu primo. E aí, ele pegou e falou pra mim, assim, ela falou assim, tá, mas de onde é que você conhece? Eu falei, não, eu, né, passei a virada do ano, e o Natal de 2009 para 2010, na igreja deles, né, que é onde ele congregava, na quadrangular do pastor Francisco, na Praia Comprida. E aí, eu passei lá, tal... E ele falou pra mim, o meu primo me apresentou assim, muito rápido. Esse aqui é o Guilherme, não sei o quê. E eu, tá bom. Nem bola, sabe? Nem tinha pra ele. Nem sonhava que ele era tão organizado pra fazer a cama. Exato. Nunca passou. Se ela soubesse, Guilherme, ó. Se soubesse. Já tinha pego aqui. E aí eu peguei e falei assim, mãe. E sentei com eles, a gente começou a tomar café e tal. E ele começou a contar o testemunho dele. E ele começou a falar. Aquilo foi me encantando, assim, sabe? Imagina, eu tinha quase 18 anos ali, ele tinha 23 para 24. Poxa, um rapaz mais velho, né? Trabalhava, já tinha o teu carro, já fazia faculdade, e aquela coisa, encantou, né? Sim. E aí eu falei assim, meu Deus, a minha mãe, filha, tu vai com a gente hoje? E era um congresso de missões que estava tendo em Lages, nacional, que estava tendo. Eu falei, não, eu vou. Sim, claro, mãe. Como que não? Óbvio. Eu já tava aí, já tô até dentro, mãe. Tô lá já. E a gente passou a noite ali conversando e tal. E por coincidência, a minha família daqui de Floripa tinha ido pra Lages. Então, no final do culto ali, do negócio, todo mundo foi pra uma pizzaria. E meu pai e minha mãe falaram, não, vocês vão junto, porque vocês estão dormindo lá em casa, vocês vão junto, e levou as visitas tudo junto pro negócio. E aí tinha o meu primo e a minha prima, na época, estavam namorando, tal, e ele é gaúcho. E a gente começou a conversar, tal, a zoar, a brincar. E aí eles falaram assim, eles brincaram e falaram assim, fala aí, tu é a mulher da minha vida em estilo gaúcho, assim, porque é engraçado, tal.
Aí ele e ela pegou e falou, e fala pra ela assim, ó, tu é a mulher da minha vida. Aí ele pegou e falou pra minha prima, não, tu é a mulher da minha vida, tal, e brincando. Nisso, a gente tava se conhecendo naquele final de semana. E nisso, ele brincou com o Guilherme e falou, tá, olha pra Carol e fala. Daí ele olhou pra mim e falou, tu é a mulher da minha vida? Eu falei, não, tem alguma coisa errada nesse negócio. Não tinha nada errado. Tem, aí eu Tudo falei, premeditado. tudo. E bem naquela hora, tipo, a mesa parece que assim, né? Parou, Todo meu mundo pai só parou deu pra uma escutar. olhada. Meu pai deu uma olhadinha assim, eu falei, é hoje que eu apanho. E eu pensei, pronto, misericórdia. Não, tu apanha não, foi assunto dele. Eu já tô anotando aqui. Como é que é o nome do teu pai? Carlos. É Carlos, ó, seu Carlos. Dica do seu Carlos, não levar missionários pra minha casa. Já entendi, beleza. Seu Carlos, beijo pro senhor. Entendi, É isso seu Carlos, aí. pode deixar. Não, e ele brinca com o Gui, né? Ele disse assim, Gui, de consumidor a gente passou a fornecedor, Não, querido. mas aí, amigo, é isso aí. E ele virou fornecedor, não adianta. E ali a gente começou a conversar tal, e ficamos naquela época só de mensagenzinha, né? Só de trocas de mensagem e tal. E o Guilherme, ele me trouxe de volta para Jesus, naquela época. Ele dizia, vamos orar junto? Eu dizia, meu Deus, lá vem, é o crente. Eu louco pra ir pra balada. Eu louca pra Aí sair. ele me convidava pra tomar uma cerveja. E ele, vamos orar? Eu, vamos orar. E ele me trouxe de volta, ele começou a me trazer a essência de novo, né? Eu comecei a voltar a dançar na igreja, eu comecei a voltar a cantar na igreja. E eu lembro que teve um evento que a igreja do meu pai ia ser como se fosse um polo para as outras igrejas participarem, né? De um congresso que teve, e nós íamos fazer a abertura daquele congresso. E eu falei pra ele, venha pra cá pra você me ver dançar, porque você nunca tinha me visto, ele nunca tinha me visto dançar, então venha pra cá, tal. Então tá, daí eu falei pra mãe, eu acho que o Gui vai me pedir em namoro, porque Se a gente já prepara, tá hein? se... Aí eu falei, mas o meu medo é meu pai, porque o Sempre pai, é o pai. sempre é o pai, né? Sempre é. E tem que ser Muito. mesmo. A minha filha que tenha medo também. É, a minha também. A nossa tem medo do pai dela. Que idade tem de você? 13 anos. Ah, já tá com 13. Já, É. já tem. 2 mais 1, 2 mais 1. E aí eu falei pra ela, mãe, e ela disse assim, filha, deixa que o teu pai eu me viro. Deixa que teu pai eu me viro. Diz pro Guivinho, deixa que teu pai me vira. Falei assim, então tá bom. Ele... Confraria das mulheres. Exato. E aí ele pegou e falou pra mim assim, eu vou, mas eu vou levar teu primo junto. Porque os dois eram muito amigos, são muitos amigos até hoje, né? E aí eu falei, sabe, tu vai trazer o Rafa junto? Não, vou levar o Rafa junto, eu não vou sozinho. Eu não vou ficar Depois que sozinho. eu vou aí. apanhar teu pai. E meu né? pai, detalhe, meu pai tem quase 1,90 m, meu pai tem. E eu falei, não, fechou. E aí naquele dia ele chegou, tal, e, né, meu pai, aquele abençoado ciumento, assim, né, tipo, ele só chegou, meu pai pegou a chave do carro, foi embora, sumiu. E eu falei, meu Deus, o menino veio pra pedir namoro e o meu pai some, né? E aí ficou Estratégia até... número 2. Estratégia. Peguem a dica. Já não. Seu Carlos. Dica do seu Carlos, gente. Ele saiu, voltou 10 horas da noite, com o bico desse tamanho, que ele, né, um ciúme que ele tava. Eu sou filha única, meu irmão, né, só nós dois. Sim. E aí ele pegou e... Tá, pai, o Gui quer falar contigo. E ele falou, olha, seu Carlos, quero pedir a sua filha em namoro. E eu ainda brinquei com ele. Falou, não me vá falar que você quer me pedir a mão. Porque ele vai dizer, eu corto a mão e te dou. Eu disse pra ele, meu pai vai te zoar dessa forma. Então, não fala. Tu fala que tu quer me pedir em namoro. Aí ele foi lá, me pediu em namoro. E meu pai, então tá bom. Gente, ele ficou até meia-noite com a gente conversando. Ele já não gosta de falar. Meu pai também já não gosta de falar. Então, a gente ficou até meia-noite ali conversando, ele dando sermão e falando e falando. Eu dizia, ai, pai, tu vai liberar ou não? Eu preciso dormir? Eu dizia pra ele, eu preciso dormir. O pai, não, filha, Deus abençoe vocês. Ele orou por nós e dali a nossa jornada começou. Né, de 2010, 17 de abril de 2010, a gente começou a namorar. Ainda bem que ela veio junto, né? Pela data, né? É difícil. Aí fica... Eu falei ainda pra ele, quantos anos nós estamos, amor? Pra dar um teste não errar, ainda pra não ele. É, deixa. Exato. Lá em casa eu que tenho que lembrar, tá? É? Minha esposa não... Não? Não. Não, eu com data já sou Não um é tão pouquinho- boa, ela lembra, mas é... Não, exatamente, mais ou né? menos, assim. Não, lá em casa não tem problema com isso, porque nem eu nem ela lembramos. Renato, quantos anos? Sei lá, uns 10 anos depois a gente anotou na aliança pra lembrar, assim, que dia que é. Que daí olha na aliança. E dali a nossa jornada começou, nós fomos até outubro, acho que dia 17 de outubro ou 10 de outubro nós noivamos, e aí dia 29 de janeiro de 2011 a gente casou.
Mas a gente casou assim, não naquela, nossa, né? Tem tudo, como todo jovem sonha. Não, eu vou casar primeiro, depois que eu tiver minhas coisas, depois que eu tiver a faculdade. Não, mal eu tinha me formado no ensino médio, tu pensa. 18 anos quase, né? Então, a gente alugou uma casa, eu vim morar pra cá com ele, a gente começou a construir a nossa vida aqui. Mas sempre dentro da igreja, né? Então, eu não vou ficar falando muito, porque eu vou deixar ele falar um pouquinho também, no sentido do testemunho de nós dois. Mas o que eu posso dizer é que, como mulher, nesse meio período, eu era muito imatura. Principalmente, assim, espiritualmente, né? Várias vezes isso ele já me perdoou e eu já pedi perdão para ele, no sentido que teve uma época que eu matei o ministério dele. Eu matei a nossa vida espiritual. Pelo fato de eu ter uma carga muito grande, pelo fato de sempre estar na igreja, de sempre estar ali, aquela coisa, sabe? E eu dizia para ele, pelo amor de Deus, para de ser fanático, não aguento mais. Eu matei ele espiritualmente. E hoje eu falo com todas as letras, mulheres, não façam isso. Não matem, né, o seu esposo espiritualmente, sejam sábias, né? E hoje, depois que ele subiu a montanha, mais ainda, eu estou sendo muito mais sábia, né, do que há 10 anos, 14 anos atrás, que é o que a gente tá, porque eu conto um ano valendo agora, né? Então, a gente já teve muitos altos e baixos. Como eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito geniosa, uma pessoa muito, sabe, batia muito de frente com ele, muito. Eu achava que a minha resposta era a última, sabe? Ele sofreu muito comigo, claro que vice-versa, mas, gente, não é fácil. Não é fácil quando a gente não é sábia, quando a gente não edifica a nossa casa, quando a gente não anda com o nosso esposo, com o nosso marido do lado, pra gente poder, debaixo de oração, debaixo de jejum, ali segurando e dizendo, não, eu te apoio, é difícil. A mulher que não entende isso é difícil. É muito difícil. Hoje eu posso dizer assim, ó, eu tô entendendo o que tá acontecendo. Hoje eu tô entendendo o mover de Deus na minha casa, sabe? O mover de Deus, o agir de Deus na minha vida e na vida do meu marido, da minha filha, inclusive na família. Deus tá começando a fazer, sabe? Coisinhas que ainda eu acredito que Deus está tratando, sabe? Então, mas foi muito difícil eu entender o que era o real propósito de Deus na nossa vida. Ô, Carol, e qual foi o momento? Eu já vou te dar a palavra. Não, tranquilo. Guilherme, mas tá bom o papo aqui, se Não, não der tempo, também tá fica tudo pra... certo. Então, tudo certo. Carol, qual foi o momento, o que aconteceu com vocês pra virar essa tua chave e tu dizer, eu tô segurando meu marido e eu preciso... Qual é o momento que chegou pra ti um nível... Vamos dizer assim, a maturidade não, porque a maturidade a gente vai adquirindo o resto da vida, até morrer, até Jesus voltar, né? Mas o que aconteceu ali? Quando que foi o episódio? Porque o que você está falando é muito profundo e é muito importante, né? O casal só funciona como casal quando é um casal, né? Não adianta um puxar para um lado, o outro puxar para o outro, né? Ou uma é uma âncora e o outro é um navio ancorado, pode ser o Titanic, né? Não vai sair do lugar nenhum, nunca. O que aconteceu que mudou? Foi espiritual? Foi a oração dele? Foi o quê? Tu consegue decidir? Porque às vezes não tem, né? Teve um momento que virou a chave. A gente, na verdade, eu digo que virou a chave nós dois. Legal. Mas nós dois viramos a chave, né? Que foi onde ele quer contar o testemunho ali de, né? No caso de dezembro em diante pra cá, realmente a nossa... Então vamos chegar no Guilherme. Isso, daqui a pouquinho. Mas Deus foi tratando muito comigo. Tanto que depois que ele voltou da montanha, eu falei pra ele, eu matei você espiritualmente. Foi ali, na volta da montanha. Na volta da montanha. Eu assumi, eu dizia, eu sempre achava assim, alguma coisa me incomodava. Cara, tu tem que melhorar. Tu precisa melhorar. Tu não pode, tu tá acabando com a tua família. Porque a gente teve uma época que foi até 2017 a gente congregava na igreja. Até 2017 a gente frequentava a igreja. Depois de 2017 eu dizia pra ele assim, eu tô de saco cheio de igreja. Por isso que eu digo que eu matei o ministério, eu que matei, né, espiritualmente dentro de casa, porque eu dizia pra ele, eu não aguento mais. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de pastor, eu não quero, eu quero sair, eu quero, sei lá, não preciso ir pro mundo, mas eu não quero mais. Então, ali em 2017, a gente começou a ter outros ciclos de amizade, né? E aí, esses ciclos de amizade, eu tinha começado a fazer faculdade, daí chegava uma época, acabava a aula, vamos para um happy hour, ali eu comecei, experimentar o que não era para
experimentar. No caso, eu comecei a tomar caipirinha, da caipirinha já foi tomando cerveja, dali da cerveja a gente já começou a ir para uma baladinha ou outra. Então, literalmente, 2017 foi onde a gente saiu da presença de Deus. A gente não estava mais. A gente dizia assim, a gente ora, a gente tá aqui, né? A gente fala com Deus. Mas eu sempre dizia para ele, eu não quero, eu não vou, eu não gosto, não quero mais, eu não suporto mais. Eu dizia para ele, eu quero experimentar agora, eu quero ver o que vamos ver. Eu dizia para ele, nada a ver, amor. Eu sempre dizia para ele. E a mulher sempre inflama, né? Porque pelo fato de, como a gente tem que ser sábia dentro de casa, como Deus fala que o homem é a cabeça, nós somos o pescoço. Então, quem é que direcionava? Não, com certeza. Era eu. O homem manda, sim, senhora. É verdade. Porque é a mulher que leva, né? Exato. Para ambos os caminhos. Muito. Porque o homem ele não vai fazer nada que tu não esteja de acordo. Exato. Então, tu chegar em casa e ser repreendido, o homem não quer isso. Ele quer o apoio. E aí, se o teu apoio é levar pro caminho lá da balada, ele também não vai te contrariar 10 vezes, porque na 11ª vai dar briga. Exato. Né? Vai dar briga. Então, Muita. assim, quem leva, normalmente, é a mulher. E aí, se tá levando pro outro caminho... É. Não, é bem complicado. Ô, meu, agora eu tô curioso. O que aconteceu aí? Vamos lá, vamos começar com o Guilherme, então. Eu sou o Guilherme Vanca, sou manezinho, Oxe. graças a Deus, da Olha, olha, Carmela. olha. Da Carmela, pois é. Estamos Nascido em Floripa mesmo e fui criado ali na fazenda do Max, que hoje é a Fazenda Santo Antônio, né? E... Eu fui criado em Capoeiras. Capoeiras? É, legal. Então, eu tenho uma caminhada, não sou de berço evangélico, né? Já passei por muitas coisas. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa, assim. Então, ela já foi... A minha mãe, ela conheceu meu pai, ela fugindo de um convento. Meu pai é de Brusque e a minha mãe estava lá no convento. E quando ela veio para Floripa no ônibus, aí ela conheceu meu pai e fugiu do convento. Então, sempre foi assim nesse sentido. E eu nunca tive uma religião específica. Fiz catequese, fiz primeira comunhão ali, quase cheguei, mas não cheguei a fazer. Então, mas só que eu nunca tive uma religião correta, assim, né? Então, a minha mãe sempre daquele jeito dela. Então, ela foi espírita. A gente já tinha ido para macumba também, assim, mas não aquela coisa muito pesada. Mas a minha mãe sempre teve uma espiritualidade muito elevada. Como ela era massoterapeuta, então... Ela tinha... Total. Isso, Então ela tinha muitas essas coisas, assim. Até que um dia uma moça, eu tava com uma viga totalmente desviada, pregressa, assim. E daí uma moça que fazia massagem com ela, convidou ela para ir na igreja quadrangular ali da Pré-Cumprida, pastor Francisco. Pastor Chico, um abraço pro senhor, Chicão. Gente boa demais. E tenho muito a agradecer a ele, né? A gente... fala assim que a gente, até esse dia eu estava no GC, estava falando que a gente tem que cultivar nossas bases, né? E ali foi uma base de sexta-feira de oração. E aí a minha mãe entrou nessa igreja, eu odiava crente, eu tinha uma experiência horrível, que eu trabalhei com uma pessoa, ela é do Universal, e ela ali na Mauro Ramos, uma vez eu entrei ali e elas foram ali e saiu gente correndo e eu saí correndo junto com os caras, então eu não tinha uma experiência muito legal nesse sentido, né? Então, eu sempre fui totalmente contra, assim, contra o dízimo e tudo. Então, não tinha uma... E aí, minha mãe se converteu e, em determinado momento, assim, da minha vida, quando eu estava com 24 anos, eu ia fazer 24 anos, minha mãe entrou no quarto e disse... ela sempre falava, convidava para ir na igreja, e eu nunca quis ir. E até que teve uma situação na minha vida... E ela chegou no quarto e falou... Minha mãe trabalhava muito mesmo. Ela acordava às 6 horas e ia até meia-noite, todos os dias. Então, ela era viciada mesmo no trabalho. Até então que ela morreu trabalhando. E ela chegou no quarto e disse... Meu filho, eu tenho... Tu queres ou não queres? Tá aqui, ó. Tem 7 quinta-feiras, chave da vitória. Quiser ir lá na igreja? Tá aqui, ó. E virou as costas e foi embora. E aquilo ali começou a me incomodar. Isso foi numa segunda-feira, ela tinha ido no culto domingo, e aquilo aí começou a me incomodar, e daí chegou numa quinta-feira, quando foi a primeira quinta-feira, eu fui, tomei a decisão de ir sozinho, não queria que ela, não queria que ela descobrisse, porque ela não ia na quinta, ela só ia no domingo, né? Então, ela não queria que ela descobrisse, e fui. Peguei meu carro,
um paliozinho, parei ele na frente da igreja e o culto começava às 8, se eu não me engano. Estacionei o carro, aí fiquei dentro do carro, assim, mas eu cheguei muito cedo, assim, não, vou ficar aqui um pouco até começar. Eu já todo com medo, assim, né? A gente sabe hoje, a gente entende o que era, né, que tava tentando me tirar dali. E aí, a partir do momento, cara, assim, não vou ficar aqui não, vamos embora. A hora que eu fui ligar o carro, estacionei um carro atrás de mim. Aí, daqui a pouco, chegou, estacionou outro do lado. Eu assim, pronto, eu não vou conseguir mais sair. Aí tá, daí começou a entrar de gente, começou a encher a igreja, assim, e eu decidi sair do carro. Sentei, como eu já tinha essa experiência ali não muito agradável que eu tive, então tinha medo, realmente eu tinha medo. Eu sentei lá no fundo da igreja, nos últimos bancos, só que eu não sabia que era do diaconia. E aí eu sentei, daí uma diaconisa, chegou e pediu pra mim, não, senta nesse banco aqui. Ele falou, não, eu quero sentar aqui e tal. E eu pensando que ela já tinha até conhecido a minha mãe, assim, pra minha mãe, falou pra ela... Pra mim pra frente. Não, eu quero sentar aqui. Aí tá, ela me orientou ali e tal, sentei. Participei do culto, gostei da pregação do pastor Francisco, naquele dia. E aí fui começando a fazer. E ela, minha mãe, convidava, vamos no domingo? Não, eu já tava. E ali eu fui começando a crescer, cara. E então comecei a congregar, comecei a me derramar no espírito, comecei a procurar, conhecer, e aonde, como a Carol falou, comecei a orar mesmo, e aí eu comecei a participar. Aí foi num dia, foi ali perto tinha algum evento da igreja, daí a mãe convidou pra ir, no domingo à noite, daí eu fui com ela. E deu tudo errado, cara, aquele dia. O carro não pegou, tudo errado deu. E aí a gente foi, chegamos lá na igreja, eu já tava meio sensível, assim, já tinha me aceitado a Jesus, a minha mãe nem sabia. Claro que ela já sabia, né, mas, enfim. Eu acho que ela não sabia. Eu acho que eu não sabia. Sempre pro bem, pro mal, As do coque. E aí, cara, chegou ali, daí foi um derramar muito grande, assim, eu ali com a minha mãe, e ali a gente começou a caminhar em Cristo, e eu direto com a minha mãe ali, orando. E eu tinha muitas batalhas com a minha mãe, assim, sabem? Então, eu tinha muito aversão do tudo aquilo que ela falava, eu não aceitava o que ela falava. Então, no momento, assim, eu fiquei aquilo ainda... Eu comecei a me derramar, mas eu ainda tinha esse bloqueio, essa trava com a minha mãe ainda. Porque a minha mãe trabalhou muito na vida, muito. E ela não era uma mãe presente, ela dava presente. Então, esse amor que hoje eu tô dando pra minha filha, que a Carol dá pra nossa filha, eu não teve. Então, até a Carol conta, assim, que eu vim de uma família que não dá bênção pro pai, não dá... Eu não era desse ciclo, né? Então, ali eu comecei a congregar, comecei a participar dos cultos de orações, toda sexta-feira, na madrugada, fui batizado com o Espírito Santo e ele começou a minha caminhada. E aí, um período da minha vida, eu tive um relacionamento dentro da igreja, me decepcionei um pouco... E eu decidi, não. Aí eu gostei muito de missões. Gostava muito de missões. Que tinha todo terceiro domingo do mês na Quadrangular. Ainda não sei se até hoje tem ainda, mas naquela época tinha. Que era o culto de missões. E eu gostava muito, cara. A janela 12h40, que aqueles países perseguidos, tudo. Isso há 14 anos atrás. Isso, né, amor? Isso, 14 anos atrás. 15 anos atrás. Então eu queria muito, cara. Eu queria muito para fazer missões, eu com o líder de jovens, eu ia para Cobrasol e pregava e repreendia demônios, aí tava virado, cara, assim, né, assim, era o crente mesmo, como a Carol falou, fanático mesmo, entrei a fundo, assim. E aí, cara, decepcionei com esse relacionamento, e eu trabalhava lá no Hospital de Caridade, cara, direto orava, eu ia lá na capelinha lá, né, do Hospital de Caridade, não tinha um tempo. Eu já orei dentro do banheiro, lá no hospital, já orei dentro da capela. Então eu orava, fazia minhas orações assim, que eu tava com aquela sede, né? E aí até que chegou um dia, eu falei, não quero mais, eu vou fazer Falei pra minha mãe que eu ia pro Paraguai, ficar internato lá 2 meses, num treinamento que tinha da Quadrangular na época, de ficar lá, aí eles iam fazer uma preparação, como fosse o Jocum, e fazer uma preparação pra te mandar pra África ou alguns países assim pra te fazer missões. E eu falei, não, é isso que eu quero. E aí eu disse, não, vou fazer isso, não quero mais saber
de relacionamento, não vou me relacionar com ninguém, eu vou me dedicar totalmente à obra do Senhor. E assim foi. Eu tava... E um belo dia, antes da gente se encontrar ali, na mesma semana, na sexta-feira, a gente foi no sábado, se eu não me engano, eu descendo ali na peiral ali do Hospital de Caridade, quando eu cheguei ali, passei a Praça 15, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, pede como que tu quer a tua mulher. Eu, não quero? O que é isso? Foi desenhado, hein? É loucura. Eu falei, não, é loucura, não. O que é isso? Assim, né? E, cara, daí chegou assim, não, isso é coisa da minha cabeça, tô louco. Quando eu ando mais 2 passos assim, vem uma pessoa, aleatória do nada, e fala assim, Jesus te ama. Deu. Caraca, tá. Aí, quando eu chego ali onde que hoje é o Xande ali, na superintendência, né, amor? Do DEINFRA ali, sabe? Não lembro como é que é o nome daquela rua ali, enfim, eu cruzo ali, porque eu tava indo pro BESC. Lembra do BESC lá em cima? Claro, minha mãe trabalhou no BESC. Isso. Eu tava indo pro BESC, eu era office boy. E aí, quando eu cheguei ali, o Espírito Santo de novo, pede como que tu quer a tua esposa. E eu comecei a falar, tá, beleza, eu não quero, mas, enfim. Ó, Senhor, assim. E passou. E daí chegou no sábado, encontrei a minha esposa. Não era bem aquilo, né, que eu pedi, mas Deus sabia e estava acontecendo. E hoje, graças a Deus, assim, naquele momento, né, eu pedi várias coisas e hoje, graças a Deus, assim, a Carol me trouxe isso, né. Porque como eu estava no secreto, né, pedindo para Deus, e assim foi. Então, eu conheci a Carol e ali a gente começou um relacionamento, passamos por muita dificuldade, muita luta, né, no nosso relacionamento, muita briga, e a gente estava com um tempo assim com Deus, a gente veio para Floripa, a gente casou, a gente veio para Floripa, começamos a congregar, tivemos muitas decepções dentro do ministério, né, daí a gente voltou para lá, a gente ficou um tempo lá em Lages, eu morei lá em Lages, fiquei 4 anos lá em Lages, 3 anos, e teve bastante luta também, mas hoje o que eu falo, quando eu decidi ir para Lages, a gente estava ali como um dos líderes dos jovens, o pastor Francisco chegou e olhou nos meus olhos e falou, tu vai para lá e tu vai, não vai ser algo legal, tu vai sofrer alguns ferimentos, mas essa cicatriz tu vai lembrar. E eu vi aquilo ali com uma forma assim meia grosseira, porque o meu entendimento não estava aquilo ali. E a minha mãe também falou que não era para mim ir, e eu fui. Só que assim, hoje eu sou o homem que eu sou, porque eu passei por tudo aquilo que eu passei lá em Lages. Então a gente voltou para Floripa, nossa vida deu uma guinada muito boa, graças a Deus hoje estamos aí com tudo aquilo que a gente fortaleceu lá atrás, né, com oração, com jejum, e como a Carol fala, um dia eu fui pegar ela, eu estava virado num esqueleto, era muita jejum e oração. Então, hoje, aquela base que eu construí lá atrás, hoje é o que me sustenta, né? Então, porque esse período que a Carol falou, que a gente passou aqui, de tribulações, de desvio, né? Eu falo que a gente estava na fumaça, né? Eu vi essa expressão, achei muito interessante, porque a gente estava na fumaça. A gente sentia o cheirinho, a gente sabia o que era, mas a gente não estava na brasa, a gente não estava no fogo. Só que a gente sabia aonde que a gente tinha que procurar, né? Então a gente ficou um bom tempo sem congregar e o coração totalmente endurecido, coração totalmente não querendo receber nada, não querendo ouvir ninguém, não queria falar com ninguém, não queria congregar, não queria nada. A gente só queria algo de Deus. A gente está fazendo a nossa parte, estamos orando, a gente está indo na igreja, a gente está indo na igreja só. E aí, o que aconteceu? Esse ano de 2024 foi um ano assim muito tribulado para nós. Então a gente teve muito desafio. E a gente tinha programado para a gente ir para São Paulo, passar o Natal lá. E aonde tudo começa agora. É que assim, é o que eu falo, como eu tinha comentado contigo, eu tenho 2 testemunhos, mas o que eu quero falar é esse testemunho recente agora. Porque o que passou e eis que tudo faz novo. Então, eu quero viver o novo, é o que eu estou vivendo agora. E a partir de dezembro, a gente decidiu ir para São Paulo, que era pro Natal. E aí,
deu tudo errado, não era pra nós, aí era pra gente passar o Natal lá, daí o primo da Carol, o Rafa, ele chegou e falou, não, ó, a minha mãe e os meus sogros vão vir pra cá, então, de repente vocês vêm pro Réveillon. Deu, beleza, vamos pra lá, daí a gente passou o Natal lá em Lages. Cara, eu fiquei doente, a Isa ficou doente, a Carol ficou doente. A gente tinha um recurso muito, muito seguro, assim, a gente tava com um valor pra gente ir pra São Paulo e a gente gastou um bom valor lá em Lages, saiu do nosso orçamento. A Carol chegou e falou pra mim, amor, não vamos pra São Paulo não, vamos ficar aqui e tal. Eu falei, não, a gente vai. E aí eu falei, não, a gente vai. Aí a gente saiu lá de Lages dia 25, só dormimos em casa na madrugada do dia 26 ali, a gente já foi para São Paulo. Chegando em São Paulo, ali na Raposo Tavares, me deu uma crise de ansiedade. Apaguei literalmente, assim, apaguei. Eu não sei como eu cheguei na casa do Rafa, que ele mora em Barueri. E chegamos lá, ele olhou assim para nós, a gente entrou no apartamento, ele assim, meu Deus, que pesado que vocês estão. O que aconteceu? Aí a Carol contou pra ele e tal, a gente ficou um tempo ali. E ali tudo mudou, cara. Ali tudo mudou porque Deus começou a falar comigo, a gente sentou e começou a compartilhar a mesa. Graças a Deus, esses dias eu falei com o Rafa, eu agradeço a ele por tudo que ele fez por mim. Desde do namoro, né, de conhecer a Carol até hoje. Desde o mais importante até as outras coisas. Desde o mais importante. E tem a história também do Legendários com ele também, que ele que me apresentou, ele que me picou com essa mosquinha aí. E aí, cara, ali em dezembro, ali, daí a gente tava compartilhando a mesa, a gente tava sentado. E aí, a Gabi, o Aaron ali, chegou e começamos a conversar e ali começamos a se quebrantar. Ali começamos a se quebrantar, eu comecei a chorar e a Carol começou a pedir perdão pra mim e ali começou a um quebrantamento naquela mesa. Então, Deus estava preparando aquele ambiente. E todo ano a gente fazia um projeto de vida. A gente fazia o projeto de vida ali. E a gente passou um Réveillon, cara, que assim, eu digo pra ti que eu nunca imaginei de estar sentado em mesas como eu estava. Eu fui pra Alphaville, que eles moravam lá, eles trabalham com o pessoal lá de Alphaville. Entrei em Alphaville, né, andei naquele lugar que eu nunca tinha imaginado estar lá. E assim, na hora que a gente estava parado dentro do carro, no dia 31, eu olhei pra Carol e falei, amor, a gente tinha que fazer o nosso projeto de vida. A Carol olhou pra mim assim, com sabedoria de mulher, né? Ela falou assim, não, amor, a gente não vamos fazer, não. E o Espírito Santo na hora falou pra mim, e eu que eu não tava nem, tava assim, tava de boa, né? No meu coração, assim, vou lá pra curtir, vou tomar uma, vamos passar o Réveillon diferente. E aí, eu nem sabia o que Deus estava preparando. E aí chegou ali, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar na mão de Deus. Não vamos planejar nada, vamos, a partir de hoje, esse ano de 2025 a gente vai deixar na mão dele. O que é pra acontecer, vai acontecer. Aí a gente foi pra lá, naquele ambiente top, muito bom, assim, um momento, compartilhar coisas maravilhosas, a gente compartilhou de mesa. Eu era um indigno naquelas mesas. Eu olhava assim pra mim, quem que eu sou? Sou nada. Quem que eu sou perante esses megas empresários aí, alguns milionários ali? O que eu sou? Quem que é o Guilherme? Um cara lá da Fazenda do Max tá aqui, sentado nessas mesas aqui. E eu comecei a olhar isso daí, o Rafa, novamente olhou pra mim. Quando eu falei isso pra ele assim, Gui, só senta e observa, porque um dia tu vai estar aqui, compartilhando isso. E beleza, fiquei ali, sem entender nada. Daí começou ali, a gente ia fazer uma oração só da meia-noite da virada ali, né? E ali começamos a orar. E o chefe da casa, que é o Gilmar, um abraço pro Gilmar ali, pra Sheila. Ele me chamou. Eu era o convidado, né? Ele me chamou numa roda, assim, de várias pessoas e pediu pra mim orar. Assim, eu não sabia nem mais orar, né? Porque eu nem orava mais. E ali eu comecei a orar e ele chegou, puxou a Carol e falou, ele não tá sozinho. E ali comecei a orar, cara, e tal, voltei e foi várias pessoas. E aonde que chegou o ponto de que, porque a minha filha já estava na igreja. A minha filha estava na igreja já fazia um ano. Desde agosto. A gente estava levando ela na live, lá na Mais de Cristo. Desculpa cortar, né? Mas tem um porém no meio de tudo isso, né? A Isabelle ia completar 12 anos. Em julho, nós fomos visitar uma outra prima minha, em Jaraguá.
E ela pegou e falou assim, ela e ele são professores, né? Ela é de pequenos e ele já é de maiores, né? E ele falou assim, o que vocês estão fazendo com a vida da Isabelle? E eles são pastores, né? E aí eu falei pra ela assim, olha, meu Deus, gente, a gente saiu de lá assim mijado, vocês não têm noção. O quanto de mijada que a gente levou deles. Eu falo pra eles, foi graças a vocês que vocês abriram nossos olhos referente a Isabelle, né? Porque a Isabelle ia completar 12 anos naquela época. Daí ela falou assim, Carol, a Jenny falou pra mim assim, ó, Carol, vocês têm uma pré-adolescente dentro de casa. Se vocês não colocarem ela na presença de Deus agora, vocês vão perder. Vocês não vão conseguir depois resgatar a Isabelle. Então, a gente como primo, como parente, né, que se preocupa, que ora por vocês, coloca, volta. Aí eu falei pro Guilherme, falei assim, meu Deus, mas nós vamos botar essa menina onde? Se nem nós não estamos indo. E na época a gente estava indo ali vamos. na sede da Mais de Cristo, só que a gente não tinha, como a gente estava com o nosso coração totalmente endurecido, a gente não queria congregar. Então pra nós a igreja não prestava, só que não era nós que não estava prestando, né? E ali a Carol sempre quis ir para Biguaçu, para Mais de Cristo de Biguaçu, e eu não queria. Botava muitas questões. É muito longe, a gente morava na Forquilinha, muito longe, vou gastar gasolina e tudo. E aí a Carol falou, não, vamos pela Isa então, vamos botar a Isa lá. Daí a gente conectou com a prima dela, que já estava fazendo parte lá da Carol. A filha dela participava da Live Teens. E aí colocamos a Isa lá, ela foi em agosto, quando ela completou 12 anos ali. A gente colocou ela e a gente ia. E ia, pra te ver como a gente não queria relacionamento nenhum mesmo, a gente tava totalmente avesso. A gente ia, ficava dentro do carro o período todo pra gente voltar. Ou a gente ia pra um barzinho tomar uma gelada. Tava bem assim. E aí, quando chegou lá nesse período lá em dezembro, no Réveillon, a Isa chegou, se levantou com autoridade e começou a orar. Dizendo que o diabo tentou contra a família dela, que o diabo não tinha mais poder sobre a vida dela. E ali foi um derramar. E eu e a Carol assim, meu Deus, começamos a chorar, meu Deus, foi algo tremendo, cara, tremendo assim, algo sobrenatural que eu nunca tinha presenciado na minha vida, esse tempo todo de crente. E ali eu me posicionei. E disse assim, bom, agora vai ser diferente. E o Rafa, eu digo assim, porque o Rafa tem muito, muito na minha vida, assim, sabe? Eu agradeço muito, assim, porque a gente começou a conversar, ele mudou a mente dele, e ele queria mudar a mente das pessoas, e ele muda a mente das pessoas, no sentido de que ele abria os olhos. E ele falou posicionamento, eu comecei a entender isso, posicionamento de homem, né? E aí começamos a conversar e eu assim, não, amor, eu vou me posicionar, vamos se posicionar. E ali o Espírito Santo tocou em mim naquele momento lá e a gente ficou até 5 horas da manhã a oração. Figurou uma vigília assim, o fogo de Deus assim, tremendo naquele lugar, o ambiente. Começou a louvar, tinha um pessoal de fora, acho que era haitiano. Cara, foi algo sobrenatural assim que aconteceu. Deus usou aquele ambiente assim, sobrenatural. E ali a gente se despertamos. E o Gilmar, ele chegou, olhou pra mim e disse assim, ó, não olha para o homem, olha para Cristo. Lá nessa madrugada. E ele não me conhecia. Ele não sabia quem era o Guilherme. E eu entendi. Porque eu estava olhando para o homem, eu não estava olhando para Cristo. E ali eu me despertei. Quando no outro dia a gente foi para lá, daí a gente foi almoçar, né? A gente foi para o apartamento do Rafa, daí a gente dormiu um pouco e depois a gente voltou lá e ficamos mais um período lá. E quando a gente se despediu, que a gente já ia retornar para casa, ele novamente falou, só que já estava com a minha cabeça totalmente mudada. Já foi feita aquela metanoia, assim, já estava totalmente transformada, assim. Até um abraço pro Ramsés ali que subiu, ele falou que os caras falaram para ele que eles fizeram uma lavagem nele. E realmente, aquilo que tá sujo a gente tem que lavar, né? Então, realmente, eu tava sujo e realmente fizeram uma lavagem mesmo. Lavagem totalmente, de alma, corpo e espírito. E ali, cara, mudou totalmente a minha vida. Eu comecei a mentalizar outras coisas e eu comecei a falar. O Espírito Santo tocou em mim, que eu não queria mais comer migalhas. Eu queria sentar na mesa e comer banquete. E ali começou a virar a chave. E aí, onde que entra o Legendários nisso? O Rafa, em outubro, ele veio pra cá. E aí ele começou, me mostrou o que era o Legendários, começou a falar. E eu, como em 2024 eu tava muito assim, com muitos problemas e
várias questões, eu tava naquela crise existencial, assim, queria sair, eu queria acampar, queria comprar um motorhome, sair pelo mundo e olhar, não me abandonar e, sabe, não queria olhar para nada para trás e queria viver a minha vida. Tava até um momento assim, chegou até um momento que eu pensei até em me separar. Eu queria viver, se a Carol tivesse aquele momento, tivesse aquele intuito ali de dizer, não, vamos, eu tinha ido, tinha vendido tudo, tinha jogado. Aí ele veio e falou, Gui, tu já conhece o Legendário? Eu disse, não, nunca vi falar disso. Aí ele me mostrou dele, o cara fica na montanha, 4 dias, acampa, tal, e tem uma área, um lado espiritual. Eu disse, fechou? Então, vou fazer esse negócio aí. Me fala mais, daí ele ia subir em novembro. Eu falei, então, vou acompanhar. E comecei a acompanhar isso ali. E daí quando chegou lá em dezembro, ele chegou, olhou pra mim assim e disse, tá, e aí, quando tu vai subir a montanha? Agora em março vai ter aqui em São Paulo. Eu falei, cara, eu tenho R$1 no bolso. Eu já tava contando moeda lá em São Paulo, a última, pra vir embora. Aí eu falei, cara, não sei, mas eu vou subir em maio. Falei pra ele. Ele, mas onde é que vai ter? Eu disse, cara, não sei, vai ter em Floripa, Balneário, sei lá, algum lugar, São Paulo, algum lugar vai ter em maio. E aí começou a conectar várias coisas, assim, e eu botei isso, determinei, não, vai ser em maio. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida, várias situações. Eu voltei de férias, o meu supervisor na época saiu, abriu a vaga, e com a sabedoria da Carol eu me candidatei à vaga. Pela graça do Senhor, hoje ele me concedeu esse trabalho, esse cargo como supervisor. E ali começou a trabalhar, cara. E chegou em fevereiro, o Cláudio, lá de Jaraguá, ele chegou e falou, a gente conectou, ele falou, vai ter um top agora em fevereiro, mas vai abrir no dia 28 de fevereiro, vai abrir o outro pra maio. Assim, pronto, é esse de maio que eu vou. Fechou, pode. Eu não sei como, não sei da onde, mas eu vou. E aí, o que aconteceu, cara? Eu tentei, né? Tentei aí fazer a inscrição ali, não consegui. Foi um trabalho. E aí Deus me abençoou com um amigo de 20 anos que me conectou. Eu consegui subir aquela montanha. Umas semanas depois do meu aniversário, que eu completei 40 anos. Eu fiz o aniversário no sábado, na outra quinta-feira eu já estava subindo a montanha. Então foi totalmente transformador. E o que Deus está fazendo na minha vida, eu digo para ti assim, Barbie, a gente meio que compartilhou algo. E a partir do momento que é o testemunho novo, né? Quando eu estava naquela montanha, eu já estava hoje... Quando a gente voltou de São Paulo, eu falei para Carol, amor, a gente vai se firmar. Vamos para uma igreja. E a igreja vai ser a Mais de Cristo Biguaçu. E ali a gente começou a congregar, só que a gente não queria nenhum compromisso. A gente tava com o coração duro ainda. Não, a gente vai, mas assim, vamos sentar ali, quietinho, vamos só ouvir a palavra e deu. E aí, a gente começou, daí eu comecei, aí veio o discipulado do Homens Corajosos, lá da igreja, pastor Lucas, e o pastor Toninho também, né, um dos fundadores ali dos Homens Corajosos, lá na igreja. E aí veio o discipulado, cara, e comecei a ser tratado lá no discipulado. Comecei a todas as matérias, todas as aulas, comecei. E aí nesse período eu ia subir a montanha. Quando eu subi a montanha, eu queria muito. Tava alucinado, cara, alucinado. Era vídeo, era Instagram, era YouTube, onde é que tinha um top, eu já tava bem louco assim atrás e tal. Tava bem empolgado. E quando eu cheguei lá naquela montanha, cara, um certo momento eu olhei assim, o que eu tô fazendo aqui? Acho que todo mundo que sobe montanha pensa isso. Né? Eu pensei assim, o que eu vim fazer aqui, né? Caramba. E aí, cara, eu tô lá na igreja, voltei para Cristo. E aí, num certo momento lá, numa certa situação que teve, até o pastor Pipo, te amo, sabe que ele tem no meu coração. Teve um momento falando sobre paternidade, só que eles começaram a falar sobre fertilidade. E aonde que começa a história agora, né? A minha filha tem 13 anos, e há 13 anos, desde a gente conhece por gente, ela quer um irmão. Muito.
eu falo pra vocês assim, que se tu chegasse aqui há 5 meses? 5 meses, né? 5 meses atrás, chegasse assim pra mim, Isa, eu vou dar um presente pra ti, através do teu pai, o que tu quer, qualquer coisa que vocês falassem, uma viagem pra Disney, que é o sonho dela, qualquer coisa, ela ia falar, um irmão. E a Carol, a gente não tá maluco, não, tu tá doido, não, filho, não, tu tá doido, gasto. E a gente começou a cortar e a matar o sonho dela. Isso ficou muito frustrante, assim. E em dezembro, ela chegou e falou que ela tava orando. Ela começou a falar, eu tô orando, hein, eu tô orando. Nossa, besteira, tu não... Isso. E ela, no Natal, ela falou que o desejo dela do Natal, o presente que ela queria era um irmão. E a gente não queria, né? Não tava no nosso coração isso. E num determinado momento lá na montanha, o que a gente pode contar, né? Testemunho. E, cara, eu fui ministrado, do nada, o Espírito Santo me tocou, e eu fui, e o Pipo, através da ministração dele falando sobre fertilidade, dentro de uma roda lá, eu me levantei. Levantei a mão e comecei a chorar, e comecei a falar, comecei a testemunhar, dizendo, eu tô matando a minha filha, eu tô matando o sonho da minha filha, não, isso. E aí, cara, ver como Deus é maravilhoso, assim, através da nossa vida, Deus faz algumas coisas, assim, que a gente não entende. E tinha um legendário lá, que eu comecei a contar isso, que eu fui totalmente tomado pelo Espírito Santo, eu não lembro de nada que aconteceu lá. Comecei a chorar muito mesmo. E aí veio um legendário, passou no meio da roda assim, veio e me abraçou. E ele falou alguma coisa que eu não faço nem ideia do que ele tinha falado. E ele me abraçou e começou a chorar, e começou a mover de Deus naquele lugar ali. O Espírito Santo começou a tocar em cada homem que estava ali, legendário, senderista, tudo. E aí eu saí e eu perguntei pra minha família, então, o que ele falou? Aí os caras, não, pô, Gui, show, não pode ter com certeza que fralda não vai faltar, tal. Nós vamos estar tudo junto, Deus vai prover na tua vida, Deus vai prover na tua vida, Deus vai prover na tua vida. E eu fiquei com aquilo, mas deixa eu perguntar, o que ele falou? Qual é a situação? A Carol estava com 8 anos com o Dil, em abril ela tirou, em maio eu subi a montanha, e a mulher desse legendário era o mesmo testemunho que eu tinha, ele não queria ter filho, e assim quando ele subiu a montanha, a mulher dele falou para ele, Deus vai falar contigo lá na montanha, e Deus vai falar contigo lá na montanha. E ele não era para ele estar naquele local, ele não era para estar ali, foi que a gente conversou, depois eu descobri quem era o cara, fui atrás e me conectei com ele, e ele falou que ele não era para ele estar ali, naquele momento, Deus colocou ele naquele momento ali, atrasou algumas coisas para ele estar ali, e ali foi quebrantado. Então ali começou o fruto do Espírito Santo, e aonde que Deus me abriu o ventre da Carol, e Deus falou com ela aqui embaixo, né? E assim, quando teve um momento lá que eu abri a minha Bíblia, quando eu olhei que estava lá a carta da Carol, eu chorei muito. E aí eu entendi o que Deus queria comigo naquela montanha. Quando eu desci, a gente encontrou ali, e Deus tinha falado comigo fortemente. Eu estava, chorando igual uma criança pequena. E aí quando a Carol foi me recepcionar lá, eu entrei dentro do carro, aí o Rafa, né, de novo, Rafa. É sempre o Rafa. Sempre o Rafa. Ele chegou, me deu um sneakers, deu de presente, mandou pela Carol. E aí eu falando com ele ao vivo ali no WhatsApp, entrei no carro. E daí a Isa chegou e falou assim pra Carol, pai, eu queria que a mãe tivesse com uma surpresinha pra ti. Passou a mão na barriga dela. Cara, eu virei pro lado assim e comecei a chorar. E elas assim, tu tá louco? O que aconteceu contigo? Tu tá doido? Pra que não para de chorar? Tu tá louco? E eu não queria contar nada pra elas, né? E aí eu esperei ainda, a gente foi lá pra Jaraguá, na casa do Cláudio, que é legendário também, que é onde que abriu as portas também pra gente. E aí, na noite, a gente ficou até umas 11 horas da noite, que eu não conseguia dormir. Então, extasiado, assim. Não parava de falar, gente. E aí, quando eu deitei, assim, na cama lá, com a Carol, eu falei, amor, nós vamos ter um filho. Nós vamos ter o filho dela. Amor, deixa eu te falar.
o Espírito Santo tocou comigo aqui, era pra mim ter comprado o remédio, porque ela tinha tirado o DIU, então a gente tava com os métodos preservativos ali, pra não ter o filho. A gente não queria ter filho, realmente a gente não queria ter filho, né? Então, aí ela falou, não, era pra mim ter comprado o remédio e não comprei. Eu falei, não, a gente vai ter um filho. E aí começa toda a história. Aí a gente começou eu voltei da montanha, todo empolgado, todo emocionado. Aí comecei a participar das lives de oração, né, que acontece todos os dias. E ali, num belo dia, um mês depois, eu estava na live de oração aqui das 6 horas. Um abraço para todos que fazem parte lá. Agradeço o pastor Laí, o pastor Claudenir, por essa live de oração daqui de Floripa, dos Legendários. E ali eu tava orando, cara, e a Carol entrando no banheiro. Eu nunca gastei tanto dinheiro com teste de farmácia, cara. Todo dia, teste de farmácia. Meu Deus, guria, tá louco? Não. Pra que essa ansiedade toda? Te acalma. E aí ela começou, ela veio, lá era 6h15 da manhã, ela veio com o teste, tava um risquinho forte e outro fraquinho. Eu falei, tá, amor, deixa eu terminar aqui, aí depois a gente conversa. E eu comecei a orar, aquele momento ali, fiquei calmo, fiquei tranquilo. Aí depois a gente acabou a live de oração, a gente foi no laboratório, ela fez o teste de sangue. E aí eu vim aqui pra ilha, que eu, como a vendedora aqui sofreu um acidente, eu tive que vir cobrir a região dele ali. Quando eu estava exatamente em cima da ponte esse luz, me deu a crise de ansiedade de novo. Apaguei. Eu estava vindo orando, estava louvando ao Senhor, e eu apaguei. Eu apaguei assim, cara, que eu não comecei a me travar todo. E ali eu comecei a repreender. Quando eu cheguei lá na Trindade, o Espírito Santo me tocou e disse assim, ó, filho da promessa. Filho da promessa. E eu já tinha falado pra Carol, tu tá grávida, a gente vai ter um filho e vai ser um menino. Falei pra ela, que é o filho. Daí, quando eu cheguei ali na Trindade, o Espírito Santo me tocou. Filho da promessa. Filho da promessa. Tá, botei no Google, filho da promessa, não lembrava. Aí veio Isaac, filho da promessa. Filho de Abraão, que foi de sacrifício, tal. Assim, tá bom, amém. Vai ser Isaac então, Senhor. Aí, como a minha mãe, ela queria, em homenagem a ela, né? Quando a gente teve a Isabela, ela queria botar o nome de Maria Júlia. Então a gente falou que se fosse menina, isso a gente nem tinha certeza que ela estava grávida ainda, Carol. Aí a gente ia botar Maria Júlia e faltava de menino. Que a Isa sempre falou, né? Pai, se vocês têm um outro filho, qual é o nome e tal? Menino a gente não tinha, menina a gente já tinha. E aí, quando veio isso, o filho da promessa, eu falei, é Isaac. E eu fiquei com aquilo, cara. Isaac. E, cara, e aí eu comecei a orar, comecei a repreender, e veio isso ali na minha mente, eu comecei a ficar com Isaac na cabeça. E eu tinha marcado pra cortar meu cabelo, né? E fui lá na minha... Ué, por que ele disse ué pra gente? Não, mas eu também tô, né? E aí... Qual é o teu problema? Eu também tô, não tem problema. Ele tá com Tô deixando vergonha. crescer agora. Eu vou falar que ele tá com vergonha, ele tá colocando boné, porque ele tá com vergonha. Assuma tua careca, rapaz. O que eu tenho de cabelo, né? E quando eu sentei na mesa lá na cadeira de barbeiro, cara, um abraço pro Rosiel também. E quando eu sentei naquele dia, cara, eu não sabia que a Carol tinha o resultado ainda. Cara, foi um derramar tão grande do Espírito Santo que eu já tô cortando cabelo com ele já faz um bom tempo, nem sei quanto tempo faz. E ele começou a falar sobre o que aconteceu com ele, o testemunho dele, assim, que a última vez que eu tinha cortado cabelo com ele tinha pedido um encontro com Deus e a gente compartilhou muito com Deus, assim, ele chegou e começou a orar e tal. Eu comecei a chorar, cara, comecei a chorar com ele ali, a gente não conseguiu nem terminar. E quando eu entrei... tudo pra cortar o cabelo. E aí quando eu saí dali, a Carol chegou e disse, amor, eu tô grávida. Eu assim, amém, é um menino. Ela falou, para, não sei o que. E foi. E ali quando ela falou isso, cara, veio muito forte no meu coração, que é um menino, é um menino, é um menino. E aí quando veio o chá de revelação, eu já sabia que era um menino, que o Espírito Santo já tinha me tocado. Ele foi muito sem graça. Aí... Essa história aí a gente já conhece, né, cara? Essa história aí. E aí quando veio a revelação... Eu também sabia, disse que sabia também. Quando veio a revelação ali, deu... Meu Deus, ele faz uma cara. A minha esposa, a Jéssica, ela disse assim, não tem graça.
tu convenceu todo mundo que era menino. Porque daí eles fizeram os meninos vai pro lado, porque ela ainda... Eu tava na ala vai ser menina. Tu foi pra ala da menina? Perdesse. 3. Os outros Eu tinha mesmo, 17. Meu Aí, Deus. assim, porque daí ela disse assim, as pessoas perguntavam pra mim e eu dizia, é menino? E aí todo mundo, tu já viu o resultado? Eu disse, não, é que Deus revelou pra mim. Sim. Como ele revelou pra ti, ele revelou pra mim que era João. Eu tava lendo o João e ele revelou, é o menino e é João. 2 semanas antes da revelação. Aí eu só parei, que eu tava lendo, e eu disse, amor, é menino e é João. Não precisa esperar o exame. Já veio aqui. Mas o quê? Vocês são muito sem graça, E aí, cara. aí Nossa. eu falava assim, quando a Carol descobriu que tava grávida, eu falei, amor, que venha com saúde, que seja menino ou menina, enfim, que venha com saúde. Mas eu tô ali que é menina, é o Isaac. E quando veio assim, a gente... Então assim, cara, por quê? Porque é o filho da promessa. Né? A gente não queria, Deus revelou algo sobrenatural. Quando a gente se posicionou, né? Hoje a gente está congregando lá na Mais de Cristo Biguaçu. Estamos caminhando. O pastor Michel é uma bênção na nossa vida, é o meu pastor, hoje eu posso dizer que é o meu pastor. Né? A gente está crescendo muito ministerialmente. Então a gente está hoje lá com o Vitor, junto com a Live Teams, aquele que queria ficar lá no carro, hoje está lá com os adolescentes, lidando com os adolescentes. Então, Todos queridinhos, né? é algo Não, que é Deus... só ele mesmo. Que Deus tá tratando a minha paciência, assim, sabe? Pra não jogar um lá de dentro. É assim. Mas é algo assim... Assassinato na igreja. Exato, Mas é algo assim que Deus tá tratando muito. E assim, cara, o que eu digo, às vezes a gente não sabe o que Deus tem preparado pra gente, né? Então hoje, compartilhando isso aqui, esse momento, como eu tinha comentado contigo, lá naquela montanha que a gente estava servindo junto, e Deus está conectando muitas pessoas. Embaixo de uma lona, no calor danado, e o Guilherme lembra? Comendo aquele churrasco gostoso. Churrasco gostoso, maravilhoso. E aí, Deus falando com a gente, cara. Então, assim, hoje, o que a gente está participando aqui dessa mesa, compartilhando a mesa, que lá em dezembro eu falei que eu não queria comer migalha, eu queria compartilhar a mesa. E Deus está me colocando, cara, assim, muitas mesas que eu nem imaginei que eu estaria. E eu olho assim, cara, quem sou eu? O improvável, o indigno, né? Eu não sou família, na minha família não tem posse. Meu pai é um aposentado, cobrador de ônibus, e a minha mãe, uma massoterapeuta. Minha mãe tinha muita influência, mas todas as influências que ela teve ficou com ela, ficou enterrada lá. E hoje, o que Deus está fazendo comigo? Às vezes até um tempo atrás ali, pessoas da própria família falaram, o Guilherme, eu tô com medo do Guilherme porque ele tá muito empolgado, ele tá muito acelerado, ele tá muito com esse negócio legendários, com a igreja, ele tá muito emocionado. E aí o diabo tentou botar isso na minha cabeça, essa dúvida. E aí naquele momento, quando eu tava levando a Isa pro colégio, o Espírito Santo chegou e me tocou novamente e disse, tu tá atrasado. Eu quero que tu acelere mais. E é isso que eu tô entendendo, sabe? Então, essa é a mensagem que às vezes a gente tá aqui, eu não sei para quantas pessoas eu vou estar, a minha voz tá sendo ecoada nesse momento, através da internet, através desse podcast, que é uma benção, né? Eu nunca imaginei estar aqui sentado numa mesa conforme pessoas como o pastor Michel já esteve aqui, pastor Toninho já esteve aqui, pastor Lucas Carminati já esteve aqui, pastor Francisco já esteve aqui. Vários homens que estão na minha vida hoje, que passaram na minha vida e que estão fazendo parte da minha vida, sentado nesse lugar e eu aqui. Quem sou eu para estar aqui nessa mesa? Mas um ano passado, nesse momento, falei para Carol, até esse tempo atrás, onde é que eu estava? Né? Eu estava totalmente numa crise existencial, não sabia o que eu queria da minha vida, e hoje eu sei o que eu quero. Eu não sei qual é o que eu vou acontecer aqui a 1 segundo da minha vida, mas eu creio que o que Deus está fazendo na minha vida, através da minha vida, incentivando pessoas, fazendo pessoas, às vezes a gente acha assim que tem aquele olhar assim de julgamento, né? O que esse cara quer? De onde é que saiu esse cara? Mas eu sei que é a certeza. Então até esses dias eu comentei lá no GC da igreja que muitas pessoas olham para ti com um olhar, principalmente com os legendários, assim, que tem muito preconceito dentro das próprias igrejas,
que eles olham assim, isso aí é um... eu não preciso disso, eu já passei por várias coisas e não preciso disso. Só que, como todos que estão aqui, que já subiram aquela montanha, sabe? Só vive a montanha quem está lá. Né? Então, mesmo com todas as experiências que eu tive com Deus, algo sobrenatural aconteceu naquela montanha. Então, algo acontece naquela montanha. Não tem misticismo, não é uma seita, não é uma maçonaria, como muitos falam, mas é algo transformador. É algo que eu falo, assim, quando eu desci daquela montanha, eu falo que todo homem deve subir aquela montanha. Se tu é fraco, sobe. Se tu acha que tu é forte, sobe. Então, é algo assim que muitas pessoas falam, mas o que tu tá ganhando para falar isso? Nada. É como eu tô falando do amor de Jesus aqui. Eu não tô ganhando nada para estar aqui. Eu acho que o importante é a gente deixar isso claro, né, Guilherme? Porque isso, muita gente tem preconceito ou não conhece bem o movimento, mas você que não conhece ou nunca subiu essa montanha, o importante você saber é que lá em cima não se prega placa de igreja, não se prega nenhum tipo de movimento separatista ou unilateral, onde só os legendários é que são salvos e os homens de verdade são legendários. Pelo contrário, o que é pregado lá em cima é que você, cristão, precisa assumir seu papel como homem, como marido e como cristão dentro da sua igreja, onde você estiver na sua igreja católica, evangélica, você ama Jesus, então leia a Bíblia, vai procurar ter uma intimidade com Deus. E é isso que o legendário prega. Você que não conhece, eu te desafio a ir subir a montanha e tira suas próprias conclusões. Não é fácil, subir a montanha, existe todo o preparo que a gente precisa subir lá e, né, enfim, caminhar por uma montanha não é simples, fisicamente falando, mas a tua transformação não é física, é espiritual. Então você que não conhece aí, muita gente critica, vai lá, conheça, você não vai morrer lá em cima com certeza, vá conheça ela primeiro, depois a gente conversa, vê se você gostou ou não, tá? Inclusive assim, eu subi em maio, né, conforme eu falei, e eu ganhei um presente do meu amigo Vitor, o livro do Chep. E ali ele fala, que é o fundador do Legendários. Ali ele fala qual é Guatemala. Isso. Qual é o sentido do Legendários, o porquê do Legendários. Eu tô lendo esse livro, cara, é sensacional assim. E tá aberto para todos que queiram conhecer mais, tá ali. O livro dele tá vendo na internet. Então, para entender um pouco mais sobre o movimento, e é tudo aquilo que Deus levanta, sempre vai ter aquele que vai falar o contrário, olhar algo diferente, né? Quem é os escoteiro laranja aí, né? Os laranjinhas. Mas a gente tem que pensar que a gente tá escutando aqui, 3 legendários, né? Porque tem um atrás da Felipe Simeão, tá ali, é na legendário mesa, também. mais 4 legendários aqui no estúdio no hoje. momento. Tem 5, né? É o futuro, né? Por enquanto é senderistas. Tá? Mas a gente precisa entender também que não é só a montanha de vocês, né? Porque a esposa, a Lady, a gente passa por uma montanha também. E não é fácil. Vocês acham que pra gente é fácil? A gente sabe que vocês sabem que não é fácil. Mas tem pessoas que acham assim, os caras vão lá, sobe pra quê? Se divertir. Exato, como já vieram perguntar pra mim, vai subir lá pra quê? Pra ser mais homem? Teu marido foi pra subir mais homem? E não sei o quê. E eu nem respondo. Porque eles não vê qual é a real transformação que esses homens voltam. E não é somente a transformação de vocês. É a transformação de nós, das mulheres. Porque eu aprendi, quando ele estava no top, subiu a primeira vez, teve a filha do Laírton, a Sabrina, ela fez algumas lives com a gente, né? E ela disse assim, gente, e aquilo ali foi muito forte para mim. Ela disse assim, gente, o Espírito Santo me levou a trazer para vocês o posicionamento. Falar sobre o posicionamento. Mas não é o posicionamento do homem. É o posicionamento da mulher. Aonde que a mulher está habitando nesse momento? Sabe? Porque tem pessoas, tem esposas que querem ser o marido. Querem mandar no marido. Meu marido tem que mudar. Mas eu não posso mudar. Eu tenho que mandar nele. Ele, sabe, não vivem o propósito, não sabe se colocar no lugar de mulheres. Qual é o lugar da mulher? Não é atrás do homem, é do lado.
A gente caminhar junto com vocês. E essa montanha, para mim, foi aonde deu a virada de chave. Que é onde você me perguntou. Sim. Porque ali eu entendi qual era o meu posicionamento. O meu posicionamento é eu ajudar ele, entendeu? A caminhar, a se erguer, na oração, no jejum, de ser mulher sábia com a minha filha, com meu marido, né? Agora com o Isaac. Então, a mulher, tem mulheres que não entendem isso. Tem mulheres que eu já vi que o marido foi, mas a mulher não mudou nada. Nada, porque ela acha que quem tem que mudar é o homem. É ele que tem que mudar. Não, porque o meu marido que está precisando. Não, meu amor. Não, volta para a realidade. É vocês dois que têm que mudar. Entende? A gente precisa andar do lado deles. Ninguém aqui fala que a gente não é perfeito, porque a gente tem desafios todos os dias. Todos os dias a gente está aprendendo, está amadurecendo, tá caminhando com Deus, né? Mas o posicionamento, a gente precisa se colocar no lugar de mulher. E deixar os nossos maridos se colocarem no posicionamento de homens. Porque hoje a gente vem de uma era de mulheres que é empoderamento muito grande. Que querem ser o homem da família. Que querem dizer que quem manda sou eu. Mulheres que jogam na cara de homens que eu ganho mais que você. Quem sustenta com essa casa aqui sou eu. E não é. Ou você casou pra quê? Pra andar do lado do teu marido? Você casou pra ficar do lado do teu esposo, ajudar o seu esposo. Seu marido. E tem mulheres que não é. E naquele dia ela falou. E quando ela falou, eu falei, meu Deus, um tapa na cara. Demais, assim. Foi um tapa de Deus na minha cara. E quando eu assim. subi a montanha, naquela emoção, como eu falei, que eu tava todo emocionado, né? Mais uma emoção, assim, tremenda. Tava um milhão. E a Carol chegou e me puxou pra realidade um dia dentro do carro e falou assim, amor, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o teu propósito de subir essa montanha? Daí eu parei. Não sei te dizer, mas eu vou orar. Daí ela falou, quando tu descer daquela montanha, tu me fala. Aí eu entendi qual era o meu propósito. Aí eu entendi qual foi o meu propósito. E assim, a gente fala muito sobre o Legendários aqui, a gente tá em Legendários aqui, né? Cada um sabe o que aconteceu naquela montanha, cada um passou por aquela montanha. É um movimento, né? Como a gente fala, é um movimento que está hoje resgatando muitos homens. Nunca teve na história um movimento que levantou tantos homens, né? E é isso que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer, Deus quer esse movimento, é o avivamento que está acontecendo. E a gente está para mais de 100 mil, né, no Brasil. Sim. Então é um movimento assim que está transformando as famílias. Tem muitos homens que realmente que sobem aquela montanha, que só pega a camiseta e pega o boné e não quer mais saber. É para dizer que é legendária, é modinha. Realmente tem as laranjas podres no meio do cesto, né? Realmente tem. Tem aqueles que querem olhar aquilo ali como um business, né? Querem fazer negócios. Tem aqueles que não têm compromisso nenhum, só dizer que é legendário para ter um know-how ou até abrir algumas portas. Tem. Só que aquele que realmente entende a montanha, e até inclusive... Que é a maioria, né, Guilherme? A gente tem convivido aí, visto muita gente ser transformada. Isso, e inclusive, assim, eu queria mandar um abraço, um beijo no coração do Macau, Silas Macau, lá de Blumenau, que foi um cara sensacional, assim, no meu top. A gente se conectou, tive a honra de trazer ele aqui para ministrar para os adolescentes ali da nossa igreja. E ele, quando, numa hora lá, que teve um momento, que eu trouxe os barros para casa, que eu montei a Carol, a Isa e o Isaac, o meu filho. Lá eu trouxe umas lembranças da montanha até pro pastor Michel também. E ali, quando eu cheguei ali com aquele todo cuidado, cara, que eu não sabia o que ia acontecer depois daquele momento ali, eu tava apreensivo o que ia acontecer. Eu cuidando daquilo ali como fosse o meu bebê, como fosse o João lá. Assim, meu Deus, cara, eu com aqueles barros ali na mão ali, tudo. E eu cheguei nele e falei assim, cara, olha só, eu tô com isso aqui é minha filha, é minha esposa e meu filho, que eu recebi aqui na montanha, e comecei a chorar. Aí ele olhou assim pra mim, bateu no meu peito assim, tu entendeu a montanha, irmão? E aí depois eu participei das lives de oração, eu conectei com ele, consegui pegar o telefone dele, troquei uma ideia com ele, que eu troquei testemunho. E ele tava com outro legendário, e o outro legendário olhou pra ele assim também, tu entendeu a montanha, irmão?
tu entender a montanha. Então é sobre isso também. Guilherme, Carol, a gente tá sobre o tempo já. Eu acho que, né, Ivan? Acho que tá bem dito aí. Sensacional. É Obrigado. ótimo quando a gente Vocês. faz podcast, a gente não precisa nem falar É, nada. Quanto menos a gente fala, É melhor, né? é melhor. Vocês contaram, né? Obrigado, porque vocês abriram aí a intimidade de vocês, Amém. a história de vida de vocês, seus filhos, né? Os dois, que lindo, né? Ivan, quer falar alguma coisa aí? Cara, agradecer, né? Agradecer por vocês terem compartilhado uma história tão bonita aí, esse avivamento que Deus revelou na montanha. Sim. É uma coisa que eu gosto de trazer sempre, só legendário sabe, mas a montanha, para mim, pelo menos, ela não tá lá, né? Lá é o começo dela. Sim. A montanha Começa na segunda-feira. começa lá. Ela começa lá e aqui a gente continua subindo e descendo montanha. Então, assim, ali foi só o começo da montanha de vocês, né? E agora tá vindo aí o Isaac, que é o acompanhamento dessa montanha, e todos os desafios que vêm junto também, né? Porque junto da promessa vem os desafios também. Então, que bênção que é na vida de vocês. Eu sei bem porque tô com a minha bênção lá de 3 dias. Meu Deus. Qual é mesmo o nome da filha de vocês? Isabelle. Isabelle, parabéns pelo maninho, viu? Deus te abençoe. Parabéns pelo posicionamento de orar do Senhor e buscar nele, não ficar só incomodando o pai e a mãe, mas buscar naquele que realmente manda. Isaac, é um prazer, cara, te ter aqui nessa mesa do TronoCast. Você agora tá com 5 meses, 4, 5 meses, mas daqui a uns anos você já vai estar vendo esse vídeo aqui do papai e da mamãe. Amém. E você vai ouvir, e pra mim é um privilégio a gente poder fazer parte da tua vida e contar essa história aqui na internet, cara. Daqui, não sei quantos anos tu tá agora ouvindo isso, mas assim, Isaac, como você é uma bênção e foi uma promessa do Senhor pro teu pai, e ele te revelou, muitos pais hoje, Isaac, estão esperando uma bênção como você é, como o João aqui do Ivan. Então, cara, saiba que você no ventre da sua mãe já é um presente para sua irmã, é um presente para seus pais, é um presente pra gente aqui no time TronoCast, e é um presente também para muitos desconhecidos seus, Isaac. Então, cara, que você cresça em estatura e graça diante do Senhor, não esqueça nunca disso, porque você é um escolhido. Que isso não seja uma pressão, um peso em cima de você, mas olhe para isso como uma promessa, porque Deus te escolheu, cara. Inclusive o teu nome, mano. Então, Deus te abençoe, viu? Amém. A vocês dois, tá? O maninho e a maninha. Você que achou esse conteúdo relevante, não esqueça de curtir, compartilhar aí, multiplica essa palavra aí de amor, viu? Carol e Guilherme, muito obrigado. É um prazer ter vocês aqui. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a mesa, de estar aqui com vocês. Obrigado a todos, obrigado a Deus, né? Primeiramente, porque sem Ele nada disso poderia estar acontecendo. É muito um privilégio. Amém. Privilégio estar aqui compartilhando essa mesa com vocês. Muito obrigado. Amém. E essa mesa aqui é a mesa de indignos. Indignos como o Guilherme, indignos como eu, como o Ivan, indignos como o pastor Toninho, como o pastor Maciel, tão simples, porque todos nós somos simplesmente pecadores, uns iguais aos outros. Se não fosse a graça do nosso Senhor Jesus, todos nós estaríamos consumidos. Então essa mesa aqui é pro Isaac e é para você também. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado. Valeu!